ensina a amar o nosso irmão nas dificuldades, lhe estender as mãos. Poderia ter todas as riquezas dessa vida, se não tiver o amor, de nada valeria. Te prometo, Deus, amarei o meu irmão. Te prometo, Deus, serei coluna de oração. Se as lutas e problemas fizerem o meu irmão tropeçar, segurarei em suas mãos, e no amor de Deus iremos caminhar. Maior exemplo é Cristo Salvador, com sua vida e simples atos mostrou o seu amor. Quando um de seus discípulos por 3 vezes o negou, sem mágoa e sem rancor, perdoou. Te prometo, Deus, amarei o meu irmão. Te prometo, Deus, serei coluna de oração. Se as lutas e problemas fizerem o meu irmão tropeçar, segurarei em suas mãos, no amor de Deus. Te prometo, Deus, amarei o meu irmão. Te prometo, Deus, serei coluna de oração. Se as lutas e problemas fizerem o meu irmão tropeçar, te prometo, Deus, amarei o meu irmão. Te prometo, Deus, serei coluna de oração. Se as lutas e problemas fizerem o meu irmão tropeçar, segurarei em suas mãos, no amor de Deus iremos caminhar. Iremos caminhar. Boa noite, igreja, boa noite a você que está nos assistindo. Sou o pastor Isaías Andrade, da Igreja Batista Betel, aqui em Pouso Alegre, em Minas Gerais. E eu queria fazer um convite a você. Todo domingo às 9 horas, nós estamos estudando o livro de Neemias. A nossa escola bíblica, ela foi totalmente contextualizada para o momento que nós estamos vivendo hoje. E é interessante que Neemias capítulo 6, versículo 3, Neemias faz uma declaração que tem tudo a ver com o momento que a nossa igreja está passando. Nós estamos fazendo uma grande obra e eu não posso parar. E eu queria pensar com você sobre o que nós estamos estudando. O nosso departamento infantil, ou as nossas crianças, ou kids, não sei como você dá esse nome, o tema ali no nosso contexto que está inserido hoje é
crianças em uma grande obra para o Senhor. Nossos adolescentes estão estudando no livro de Neemias também, em uma grande obra para crescermos em Jesus. Jovens e adultos, nós estamos em uma grande obra para uma grande vitória. Venha conhecer a nossa escola bíblica, o nosso grupo de ensino, onde Deus tem falado profundamente conosco. Venha conhecer a Igreja Batista Betel, uma família que ama e que está esperando por você. Jesus, me ajude com as minhas vaidades, me ajude a vencer toda maldade. Tenho medo de me afastar de ti, de não mais conseguir te sentir. Tua presença é tudo que eu almejo, que eu me esvazie por completo de mim mesmo, pra me encher de ti, Senhor. Jesus, faz morada em mim, faz morada em mim. Faz morada em mim, faz morada em mim. Meu Jesus, me ajude com as minhas vaidades, me ajude a vencer toda maldade. Tenho medo de me afastar de ti, de não mais conseguir te sentir. Tua presença é tudo que eu almejo, que eu me esvazie por completo de mim mesmo, pra me encher de ti, Senhor. Faz morada em
Nós estamos vivendo numa geração profética. A Bíblia é um livro inteiro. Muita gente pensa que a Bíblia é dividida em 2 livros. Não, é um livro só. O Velho Testamento é o Novo Testamento escondido. E o Novo Testamento é o Velho Testamento revelado. Então tudo que está no Velho Testamento aponta para a figura central da Bíblia, que é a pessoa de Jesus. A palavra profética que Deus me mandou liberar hoje aqui, Ele me deu esta manhã. Eu vinha buscando, e eu dizia: Senhor, eu poderia trazer uma das mensagens que o Senhor já me deu, mas eu quero uma mensagem que seja uma revelação fresca. E vocês vão receber uma tremenda revelação que o Senhor me deu esta manhã. Uma revelação que impactou tanto a minha vida, que eu vou pregar no domingo na minha igreja. Mas vocês vão receber de primeira mão aqui. Quantos estão abertos para receber em nome de Jesus? Mas eu gostaria de pedir a vocês que estão me vendo aqui, que talvez ainda não tenham se inscrito no meu canal do YouTube no começo deste ano. Aliás, em janeiro de 2019, Deus começou a me dirigir para fazer um trabalho no YouTube. Comecei com um canal pequenininho, no final daquele ano eu já tinha 350 mil seguidores. Quando eu entrei em janeiro este ano, eu falei: Senhor, eu quero chegar a 1 milhão. E eu senti que aquele número era um número que Deus estava colocando no meu coração. Então, gente, eu queria pedir que você, ainda que não se inscreveu no meu canal, se inscreva, porque eu estou chegando a 1 milhão de seguidores até o final deste ano. Aliás, por volta do dia 15, dia 20 no máximo, eu devo estar chegando. Para mim isso é uma resposta de oração, porque Deus está nos chamando agora para impactar as nações, porque Jesus está voltando. Quantos aqui creem nisso? O apóstolo Rina é um grande pregador de Apocalipse, então eu tenho certeza que eu estou falando para a plateia certa, mas também para todo mundo que está nos vendo na internet. O tema da mensagem de hoje: a geração de Josué, o homem que parou o sol. E o que Deus me mostrou, que da mesma maneira que Josué conduziu o povo de Israel à conquista da terra prometida, nós estamos vivendo um tempo de grande batalha, mas de grande conquista. E a igreja, ela vai ter que escolher um desses 2 caminhos. Ou ela vai avançar para conquistar, ou ela vai recuar, esfriar e morrer. Este é o caminho da igreja verdadeira e da igreja apóstata. Mas eu tenho certeza que eu estou falando aqui para a igreja de Jesus, que crê no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, que obedece o comando do Senhor. Então se prepara, porque Deus vai falar com você hoje. E eu quero apresentar para vocês uma história, dentre as muitas que Josué viveu, mas com 3 perspectivas diferentes. A primeira, uma perspectiva histórica. A segunda, uma perspectiva espiritual. E a terceira, a perspectiva profética. Então vamos ler Josué capítulo 10, versos 12 a 15. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel.
voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Queridos, quando Israel passa por 40 anos no deserto por conta da incredulidade de uma geração inteira, somente aqueles abaixo de 20 anos viveram para entrar na terra prometida. Mas a gente sabe que houve um protocolo de Deus, e que eles tinham que entrar naquela terra e enfrentar os inimigos, e o maior deles era Jericó, uma cidade murada, uma cidade muito potente, muito forte, e vocês conhecem muito bem a história, não vou me delongar na história de Jericó. Eles vencem Jericó de maneira miraculosa, e logo em seguida eles têm que enfrentar uma cidade pequenininha chamada de Ai, e naquele momento, por conta de arrogância, de soberba, por não consultarem a Deus e pelo pecado no meio do arraial, Israel teve a única derrota das 7 batalhas que lutou. Depois Josué consulta ao Senhor e Deus revela a ele o pecado é tratado, Acã morre, é apedrejado e depois queimado. E quando eles vencem a Ai, na segunda incursão, os povos da terra ficaram estupefatos. E havia um homem, um rei chamado Adonisedeque, rei de Jerusalém, que ficou muito preocupado com aquilo. E ele ficou ainda mais irritado, porque um dos seus parceiros, os chamados gibeonitas, temendo o poder de Israel, fez uma aliança falsa na verdade, mas fez uma aliança para que Israel não os destruísse. E Adonisedeque, o rei de Jerusalém, um homem de um povo amorreu, ele chama outros 4 reis e diz o seguinte: nós precisamos nos unir e invadir Gibeon, porque eles nos traíram. E aqueles 4 reis então fazem essa aliança de 5 reis, e eles vão para invadir os gibeonitas e destruir os gibeonitas. Estes, por sua vez, eles enviam cartas para Josué para que viesse ajudá-los. E Josué atende o chamado, vai com seu grande exército para lá. Mas o que ocorre, gente, é algo extraordinário. Porque a Bíblia diz, vamos ler os textos, lá em Josué capítulo 10, versos 12 a 13, a Bíblia diz que Josué estava lutando contra aquela coalizão de reis amorreus, mas a Bíblia diz que mais foram soldados do inimigo que morreram pela saraiva de pedras que caiu dos céus, do que propriamente pela espada de Josué e dos seus exércitos. Josué capítulo 10, versos 12 e 13 diz o seguinte: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou quase um dia inteiro. Os reis então fugiram e foram se esconder numa caverna. Capítulo 10, verso 16 diz: aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E no versículo 20 diz assim: tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muito grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram, entrado nas cidades fortificadas. Esse é o fato histórico. Mas como se explica o fato de que o sol parou? Hoje nós sabemos que o sol não é o sol quem se move, é a terra que se move em torno do sol. Alguns cientistas afirmam que os povos antigos tinham calendários de 360 dias. Israel e todos os povos antigos. Mas a partir do ano 700 a.C., os povos naturalmente começaram a corrigir este erro no calendário e acrescentar os dias que faltavam. Por exemplo, os romanos, o calendário gregoriano,
acrescentou 5 dias e algumas horas. O rei Ezequias acrescentou um mês inteiro. Num período de 19 anos, ele acrescenta 7 vezes esse mês inteiro. Mas como é que antes disso acontecer, eles viviam de maneira adequada, de forma que as estações acontecessem exatamente no tempo que elas tinham que acontecer? A verdade é que os cientistas têm uma possível explicação. Você sabe que o planeta Marte é um planeta próximo da Terra, quando a gente fala aí das distâncias astronômicas. E os cientistas entendem o fato de que o movimento de translação, ou seja, o movimento que os planetas fazem em torno do Sol durante um ano, acontece de maneira diferente, obviamente, para a Terra e para Marte. A Terra demora 365 dias, Marte 720 dias. Mas os cientistas dizem que os dois planetas têm movimentos e órbitas chamadas de ressonantes. Isso significa que há, pelo menos na história do homem, na história que pode ser catalogada, pelo menos 7 vezes em que esses dois planetas ficaram muito perto um dos outros. E no dia 25 de outubro do ano 1404 a.C., que coincide exatamente com o período em que Josué estava conduzindo o povo a entrar na terra prometida, no dia 25 de outubro de 1404 a.C., foi o dia em que a Terra esteve mais próxima do planeta Marte. Para vocês terem uma ideia, os astrônomos dizem que a Terra estava a somente 70 mil milhas de Marte. Isso dá aproximadamente 115, 116 mil quilômetros, 1/4 da distância da Lua em relação à Terra. E eles dizem que quando o planeta Marte surgia no horizonte, ele era 50 vezes maior do que a Lua aos olhos humanos. Uau! E eles dizem que isso aconteceu pelo menos 7 vezes neste período, mas todas as vezes com alguns fenômenos cataclísmicos: terremotos, maremotos, chuvas de meteoro, porque obviamente os dois planetas exercem gravidade um para com o outro e arrastam juntamente consigo os lixos que existem no espaço e, portanto, meteoros. Aí alguém vai dizer: pastor, mas você está querendo então dizer que não foi Deus? Não, querido, eu estou querendo dizer que foi Deus. E o que eu estou dizendo para você é que a ciência pode explicar o que aconteceu, porque eles acreditam que a partir de um momento como esse, literalmente a Terra mexeu-se, moveu-se 5 graus, e a partir daí foi acrescentado estes 5 dias na órbita de um ano inteiro. Agora, quem é que fez isso acontecer? Foi Deus. Porque neste momento exato em que Deus haveria de usar os astros, essa aproximação desses dois planetas, havia um homem que estava lá embaixo, cumprindo o propósito de Deus, que olhou para o céu e disse: Sol, para! Lua, para! E Deus fez com que aquele dia se alongasse. E há nos relatos dos chineses que na mesma época houve o dia mais longo na China, porque enquanto Israel, o dia estava passando e o dia antes de anoitecer parou, a China teve a noite mais longa. Você pode dar um glória a Deus aí e dizer: Deus é todo poderoso. Não é maravilhoso isso, gente? Então, historicamente falando, o que aconteceu é muito plausível esta explicação. Mas eu quero dizer para você que este Deus soberano, que tem uma agenda, que tem um propósito,
ele também tem princípios morais, éticos e espirituais. Então já apresentei a vocês o que aconteceu do ponto de vista histórico. A Bíblia disse que o dia se alongou. A Bíblia disse que caíram chuvas de pedras e que mataram naquele dia mais amorreus pelas pedras do que pela espada. Aproximadamente 300 mil amorreus morreram naquele dia. Mas há uma segunda perspectiva que eu quero apresentar para vocês hoje, que é a perspectiva espiritual, de como Deus garante que um homem que se levanta para conduzir um povo chega a bom termo e estabeleça o propósito de Deus na vida dele. Eu quero começar dizendo que a vitória sobre Jericó começou com a santificação do povo. Josué capítulo 3, versículo 5 diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém ou não? Antes de entrarem na terra para conquistá-la, eles tiveram que se santificar. No capítulo 5, Josué leva todo o povo a se circuncidar. É o sinal de pertencerem a esta aliança deste Deus. É um ato de santificação. Obviamente os judeus já eram circuncidados, mas no deserto, todos aqueles jovens que viveram e sobreviveram, porque nasceram no deserto, até 20 anos, no dia que o povo realmente recebeu o juízo de Deus, eles não tinham sido circuncidados. Então ali, Josué faz a circuncidão daquele povo. Logo em seguida, no capítulo 5, versos 13 a 15, a Bíblia diz que Josué estava lá, provavelmente olhando para o campo de batalha que ele teria que enfrentar, e ele vê um homem com uma espada desembainhada. E eu vou ler o texto para vocês. Josué 5, de 13 a 15. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu-lhe: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. Queridos, aquele homem é Jesus. Como é que eu sei disso? Porque ele dá a mesma ordem para Josué que Moisés ouviu lá na sarça ardente: tira as sandálias dos teus pés, porque o teu lugar é santo. Aquele não era um anjo, aquele era o próprio Senhor Jesus, porque nenhum anjo recebe adoração. E aquele homem não só recebeu, como incentivou Josué a se santificar na presença dele. Amém ou não? Aquele homem é Jesus se apresentando diante dele, dizendo: vá na tua força, homem valente, porque o Senhor é contigo. Amém ou não? Então, antes de uma grande batalha, é necessário se santificar, meu querido. Não existe vida de pecado e de engano que não vá provocar na sua vida uma derrota. Você pode até vencer por um tempo, você pode até permanecer conquistando por um tempo, mas Satanás, ele vai solapar a sua vida se você não consertar aquilo que precisa ser consertado na tua vida. Amém ou não? Quantos podem dar um glória a Deus aí? Diga amém. O segundo princípio espiritual que nos leva à vitória é a obediência. Quando o povo entra em Jericó, Deus deu algumas ordens que são absolutamente incompreensíveis. Manda o povo rodear a cidade 6 dias sem dar um pio. Você pode imaginar a dificuldade de quase 3 milhões de pessoas, ou pelo menos 1,5 milhão de homens, rodeando 6 dias sem poder falar nada. E no 7º dia eles tinham que rodear 7 vezes, e depois de 7 vezes tocar as trombetas e gritar. E vocês sabem a história, eles obedeceram, e a consequência disso foi que as muralhas
caíram. Deixa eu dizer uma coisa para você: obedecer a Deus é ser empoderado. É ser empoderado, é ser enquadrado no seu chamado e no seu propósito. E eu quero dizer para você, igreja, que este é um tempo que Deus vai nos levar a conquistar os 4 cantos da terra. Amém ou não? Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí, diga eu creio. Mas esse é um tempo em que a vitória só acontecerá no sobrenatural. A vitória mesmo, ela precisa do elemento sobrenatural. E com Deus é assim: ou você concorda com Ele ou você está errado. Você está me entendendo ou não? Não tem outra possibilidade. Não tem essa coisa de você chegar para Deus e falar: vamos conversar, vamos bater um papo. Se você está discordando de Deus, você está errado. E Deus é gracioso, Deus é misericordioso, mas Deus não vai mudar a sua vontade. Você que tem que mudar. E Josué entendeu isso, tanto de maneira positiva quando obedeceu, quanto de maneira negativa quando se ensoberbeceu. Porque eles perderam para Ai, uma cidadezinha de nada, meus irmãos, tão pequena, que o povo, os espias que foram lá, voltaram dizendo: Josué, não perde seu tempo de mandar muita gente não, eles são muito poucos, sabe, não se canse, deixa, manda qualquer um. E eles foram e tomaram uma derrota fragorosa. E quando voltam, a Bíblia diz que Josué rasgou as vestes, foi consultar a Deus, e Deus então revelou a desobediência, o pecado de Acã. Porque entenda aqui um outro princípio espiritual, meus irmãos: sempre que Deus vai querer te abençoar, Ele quer primeiro a primícia. Jericó era a primícia, porque era a primeira cidade. Então tudo que eles conquistassem de lá, os espólios, eles não podiam ficar com nada, porque a primícia é de Deus. Acã roubou o tesouro, e aquilo trouxe consequências para todo o povo. Princípios espirituais. O pecado foi motivo de derrota. Deus é longânimo, Deus tem paciência, Ele não tem prazer em disciplinar o seu filho. Mas a Bíblia diz que Deus não julgará o culpado por inocente. Então eu quero dizer, igreja, eu sei que nós vivemos em tempos de apostasia, eu sei que as tentações são muito grandes, mas o Senhor está te dizendo: eu sou um Deus misericordioso, gracioso, mas arrepende-te, porque o pecado pode te levar à destruição e à ruína. Amém? Josué então trata do pecado. Acã é morto apedrejado e depois queimado. E aí então Deus fala ao Senhor, porque Josué o consulta. E aqui é o 4º princípio espiritual: Josué consultou ao Senhor. Tem muita gente que toma decisões e depois vai pedir para Deus, para Ele abençoar. Não, consulta antes, pergunta antes, para evitar o erro. No capítulo 6, nos versos 6 a 11, diz assim: Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele não deu uma oradinha não, ele ficou orando até Deus falar. Disse Josué ao Senhor: ah Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos como ficamos da além do Jordão. Ah Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos, fugiu. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão nosso nome da terra. Então que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, até debaixo da sua bagagem o puseram. Mas no capítulo 8, versículo 1, Deus diz: disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes,
toma contigo toda a gente de guerra, e dispõe-te, e sobe a Ai. Olha que eu entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Deus cumpre o que promete. Deus estabelece o seu propósito. Quando nos arrependemos, Ele retira a vergonha e o opróbrio. Eu quero dizer para você, meu querido que está me vendo pela internet, ou você que está aqui, se tem alguma área na tua vida que precisa consertar, tira o pecado no meio da tua vida, da tua casa, porque sabe o que Deus vai fazer? Vai tirar a tua vergonha, o teu opróbrio, e a tua vergonha será transformada em dupla honra, porque os propósitos de Deus são irrevogáveis, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Amém? Quem pode dizer: eu creio na tua palavra, Senhor? Glória a Deus, aleluia. A primeira perspectiva, portanto, é histórica, é o fato que ocorreu e uma possível explicação científica. A segunda visão é uma perspectiva espiritual. Os princípios espirituais, éticos, morais que levaram Josué e o povo de Israel a conquistar a terra. A santidade, a obediência levando à conquista, mas o pecado e a desobediência levando à derrota. A arrogância de acreditar que existe força em nós mesmos. Mas eu quero trazer a terceira perspectiva, a profética, e essa é que tem muita revelação para compartilhar com a sua vida hoje. Saiba que no Velho Testamento, praticamente todo o livro aponta para uma pessoa, para Jesus. Jesus disse: examinai as Escrituras, pois julgais ter nela vida eterna, elas testificam de mim. Jesus está em todos os livros da Bíblia, de maneira encriptada, de maneira codificada. Os judeus dizem, para compreender os mistérios mais profundos, precisam ter o chamado Sod, que a revelação é o segredo. E eu creio que eu tenho uma aqui para dizer para vocês. Porque Josué, o livro de Josué, tem um paralelo profético com o livro de Apocalipse. E o período em que Josué conquistou a terra tem um paralelo profético perfeito com o livro de Apocalipse. É isso que eu quero apresentar para vocês. Começa com o nome. Josué em hebraico é Yehoshua, e Jesus em hebraico é Yeshua. E é interessante porque Josué não nasceu chamando Josué, ele nasceu chamando Oséias, Roshia, que significa salvação. E Moisés muda o nome dele de Roshia para Yehoshua, de Oséias para Josué. Então, Josué, sem dúvida alguma, de todos os personagens da Bíblia, é o que mais tipifica a Jesus. O livro de Josué, portanto, tem um paralelo perfeito, e eu quero mostrar alguns desses paralelos aqui entre o livro de Josué e o livro do Apocalipse. Nos dois casos, tanto na campanha para tomar a terra prometida, quanto na campanha da grande tribulação, quando Jesus vai lutar contra os reis da terra, nos dois casos, o comandante da batalha se chama Josué e Jesus. É o mesmo nome encriptado. Josué na terra prometida e Jesus no mundo, na grande tribulação. Nos dois casos, nós temos 7 trombetas que sinalizam o juízo de Deus. Depois, no 7º dia, depois de rodear a cidade 7 vezes, as trombetas tocaram e as muralhas caíram. E para quem estuda o livro de Apocalipse, sabe que as 7 trombetas são trombetas do juízo de Deus sobre a terra. Amém ou não? Sinais do juízo de Deus. Nos dois casos, foram enviados 2 testemunhas antes para anunciar o juízo.
Josué mandou 2 espias, mas o que aqueles espias fizeram? Eles já conheciam a terra. Os antigos espias enviados por Moisés já tinham dado todos os detalhes da terra. Aqueles 2 espias, na verdade, foram lá para ganhar Raabe e a sua família, para que eles fossem libertos do juízo e da ira que viria sobre aquele povo. Mas a palavra de Deus diz que Jesus também envia 2 testemunhas, que durante 3 anos e meio pregarão, dizendo: Yeshua HaMashiach, Jesus é o Messias. Eles vão pregar aos judeus e eles performarão alguns milagres. Na minha opinião, eles representam Moisés e Elias, porque os sinais que eles performam, eles fazem parar o céu de chover, transformam água em sangue, assim como Moisés transformou a água em sangue. Então, mais um paralelo aqui. 2 testemunhas profetizam, dizendo que o juízo virá, mas dando oportunidade para que pessoas se convertam. E assim como Raabe e a sua família foram convertidos na grande tribulação, milhões de pessoas se converterão e clamarão e dirão: Jesus é o Messias, de toda tribo, de toda língua, de todas as nações. E mesmo debaixo do fogo, eles declararão que Jesus é o Messias, que o Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Nas 2 histórias, nós temos um período de silêncio que antecede a destruição dos inimigos. No caso de Josué e os seus exércitos, 6 dias de silêncio. E quando abriram a boca, foi para declarar o juízo. Mas a Bíblia diz também, lá em Apocalipse capítulo 8, que houve silêncio no céu de meia hora, antes das trombetas começarem a serem tocadas e o juízo ser estabelecido. Glória a Deus. Em Josué, os inimigos se unem debaixo de uma aliança, debaixo da liderança de um homem chamado Adonisedeque, o rei de Jerusalém. A guerra que eu citei para vocês aconteceu lá. Da mesma maneira, no livro de Apocalipse, haverá uma grande batalha, a batalha final, que acontecerá, chamada Batalha do Armagedon, onde o fulcro, o centro de tudo, acontecerá em Jerusalém. E assim como Josué venceu sobrenaturalmente, com sinais nos céus, com pedras caindo dos céus, com o sol e a lua se manifestando, no livro de Apocalipse também, a gente sabe que no livro todo, há sinais nos céus, meteoros, saraivadas, sinais nos céus e na lua. Amém ou não? Glória a Deus, dá um grito de júbilo aí, meu querido. Nas 2 histórias, Josué luta contra 7 reis de 10 nações, para conquistar a terra até onde ele conquistou. No livro de Apocalipse também, Jesus luta contra 7 reis de 10 nações. Tudo é um padrão que se repete. A derrota dos reis amorreus fez com que eles fugissem. Para onde? Para cavernas. Olha o que diz Josué capítulo 10, versículo 16. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova. A palavra cova no hebraico significa caverna enterrada na terra, em Maquedá. Em Apocalipse capítulo 6, versos 15 a 17, diz assim:
os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, Yeshua. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Queridos, vocês saibam que hoje já existem bilionários que estão comprando bunkers nas cavernas da terra, fazendo verdadeiras fortalezas, porque eles acreditam que se vier uma guerra nuclear, o mundo vai ser destruído, e eles então têm provisões para passarem 2, 3, até 5 anos debaixo da terra, esperando que dessa maneira eles consigam sobreviver. Mas quando chegar a hora, diga, quando chegar a hora que a ira do Cordeiro for estabelecida, querido, eles temerão, eles fugirão para suas cavernas, e eles não conseguirão fugir da ira do Cordeiro. Glória a Deus, irmãos. Nós vivemos num tempo da graça. Hoje as pessoas, por mais que pequem, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Qualquer um que confesse e invoque a Jesus tem os seus pecados perdoados. Durante 2000 anos, a graça e a misericórdia de Jesus tem sido passada de geração para geração. Mas chegará uma hora, quando o arrebatamento da igreja vier, que a igreja que for retirada da terra, a ira do Cordeiro será manifesta neste mundo. Deus estará dizendo: vocês não quiseram a mensagem do meu filho, não quiseram o perdão, não creram na verdade, como diz Tessalonicenses, porque não creram na verdade, eu lhes enviarei a operação do erro, para que creram na mentira. O anticristo se levantará contra aqueles que ficaram e que não subiram no arrebatamento, contra aqueles que se converterem durante esse período da tribulação. Mas Deus agirá do céu, e a ira do Cordeiro virá sobre a terra. E da mesma maneira que os reis amorreus fugiram para as cavernas, enterradas na terra, os reis da terra deste tempo, os príncipes, os bilionários, tentarão se esconder e fugir da ira do Cordeiro, sem conseguirem nada. Eu não sei se você está entendendo que nós estamos vivendo nesse período que está antecedendo todas essas coisas acontecerem. Deixa eu dizer algo para você. Quando eu comecei meu ministério, você lutava para ter uma vida convertida. Hoje, você joga uma sementinha, os peixes pulam na rede. Queridos, eu estava contando para o apóstolo Rina ali, eu tenho 59 anos de idade, eu já estava planejando a minha aposentadoria, preparando o meu genro para ser meu substituto. E um dia, no meio da pandemia, quando começou esse ano, nós tivemos 2 baques, 2 ataques. Primeiro, aquela enchente que botou a nossa igreja debaixo d'água. Nós nos refizemos, consertamos tudo. No dia da inauguração veio a pandemia. Eu falei: Deus, e agora? Como é que eu vou fazer para pagar minhas contas? Se o povo não vem à igreja, eles não dão os seus dízimos e as suas ofertas. E Deus falou: aguarda que eu vou te mostrar o que eu vou fazer. E num dia, no meio da pandemia, mais ou menos um mês depois, o Senhor me acorda de madrugada e diz: filho, você já observou quanta gente está te seguindo nas mídias sociais? Eu falei: sim, Senhor. Ele falou: por quê? Eu falei: porque o Senhor quer que eu pregue a palavra? Ele disse: não, eu não quero que você só pregue a palavra, eu quero que você entenda que existe uma multidão lá fora de ovelhas sem pastor. E Deus, no meio da pandemia, falou: você vai mudar o nome da igreja, porque esta igreja não será mais uma igreja nacional, ela será internacional. Me deu o nome, nos tornamos Yah Church, Yah do Deus Yahweh. E Ele falou: porque em todas as igrejas, em todos os lugares do mundo, você terá um nome só.
Palavra viva na Itália seria parola viva. Na França seria parole vive. Se fosse na Espanha era palavra viva. Não vai funcionar. Vai ser a church. Queridos, em 3 meses, esta igreja, tomei um passo de fé. Estamos alcançando o mundo. Já temos na Europa 120 células em 3 meses. Aqui no Brasil, mais de 2.000 células nos lares. Presta atenção que eu vou profetizar aqui e tem uma unção de crescimento. Essa é a geração de Josué. E o Senhor está dizendo para vocês aqui que no ano da dificuldade, quando o diabo pensa que ele vai vencer, é aí que Deus vai dar a volta por cima. A igreja vai invadir os 4 cantos desse mundo. Eu estou falando de algo que para vocês já é natural, porque vocês já faziam. Mas Deus pegou um pastor que já estava pensando em descansar. Ele falou: negativo, você não vai descansar não, você vai descansar no céu, porque enquanto você estiver aqui, você vai pregar a minha palavra, porque existem milhões e milhões de vidas para serem convertidas. Amém, igreja? Mas saiba de uma coisa: essa conquista tem guerra. Diga assim: para conquistar tem que guerrear. E o que o Senhor está me mandando te dizer: ou você guerreia, ou o inimigo te domina. Mas essa é uma igreja de guerreiros. Essa é uma igreja de guerreiros. Diga assim: eu sou guerreiro do Senhor. Diga: eu estou debaixo do Josué do Novo Testamento. Fala: Jesus é meu general. Diga: Jesus é meu general. Diga: Ele vai nos levar a conquistar essa terra. Adiante de nós há uma grande batalha. A batalha de hoje é cultural. Em qualquer lugar do mundo, o Rina já prega muito sobre isso. É o chamado marxismo cultural, que transformou, que substituiu a matriz da guerra dialética, dos proletários contra burgueses, por uma guerra cultural. Uma guerra cultural cujo objetivo e propósito é criar uma mentalidade hegemônica, um pensamento contra Deus, que visa querer erradicar a palavra de Deus e substituir por valores de uma sociedade pós-moderna, onde não existe verdades nem absolutos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: há uma palavra de Deus que diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Oh, aleluia! Aplauda o Senhor, se expresse, meu querido, em nome de Jesus. Então entenda uma coisa: enquanto a igreja estiver na terra, enquanto a igreja profetizar a palavra de Deus, eles não vão conseguir. Você está me entendendo? Diga assim: eles não vão conseguir. A palavra de Deus é clara, que o espírito do anticristo aguarda. Diga assim: o anticristo está me esperando. Ele aguarda que aquele que o detém seja retirado. Sabe quem o detém? É você. É o Espírito Santo dentro de você. Enquanto a igreja estiver aqui, e eu digo para vocês, Deus tem falado comigo, não existe um avivamento no mundo nacional como acontece no Brasil. Nos Estados Unidos as igrejas estão fechando. Existem focos de resistência, sim, mas o avivamento que está acontecendo aqui não existe em nenhum lugar do mundo. Então se prepare, porque Deus ainda vai fazer maravilhas nesta nação, e daqui sairão os decretos proféticos para as nações da terra. Glória a Deus. Você pode dizer: eu creio. Aplauda o Rei, glorifique, se expresse. A grande batalha que está por vir não será mais cultural,
Porque quando a igreja for sair da terra, quando for o arrebatamento da igreja, não será mais batalha nas mentes e cultural, não. Aí o governo do anticristo estabelecerá princípios de hegemonia e de controle e de domínio. E as pessoas que lá estiverem, seja porque não levaram Deus a sério e portanto não subiram, sejam porque não creram e não se converteram, lá não haverá escolha. Ou você recebe a marca da besta e o seu número, ou você morre. Só haverá lugar para alguns sobreviverem fugindo para as florestas, matando bicho para comer, porque as pessoas serão marcadas, serão localizadas, rastreadas, e a gente sabe que hoje esse circo todo já está sendo preparado. Eu sei que o apóstolo Rina já tem pregado isso, eu também falo muito sobre isso no meu canal. E quando isso acontecer, a guerra vai ser de verdade, não só na mente, não só no espírito, mas vai ser uma guerra de vida e morte. Mas eu quero dizer para você que do mesmo jeito que Josué venceu, Jesus também vencerá na grande tribulação. E eu digo mais: os que se converterem lá, ou os que se arrependerem lá, estiverem lá, também vencerão. Apocalipse 12:11 diz assim: eles, pois, o venceram. Está falando de vencer o anticristo, por causa do sangue do Cordeiro. Diga: por causa do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Tem duas armas que Satanás estremece: uma é o sangue e a outra é a palavra. Vocês se lembram no Egito, quando o anjo da morte veio, e ele chegava numa casa e viu sangue nos umbrais, ele não podia entrar. Ele odiava aquele povo, ele queria destruir aquele povo, mas o sangue o parava. Aleluia. O sangue de Jesus está sobre a tua vida, meu querido. Ah, se você soubesse quanto você é precioso, se você soubesse que o Espírito Santo te selou, e o selo do Espírito Santo é a garantia que você está seguro até o dia da redenção, até o dia do arrebatamento. Aleluia, aplauda ao Senhor. Esta é uma palavra que vai quebrar os grilhões do diabo. Satanás teme o sangue, mas ele também teme a palavra. E aqui fala de um povo que pode até perder a vida, em face da morte, não desistiram e venceram. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Querido, só me manda te dizer, se você soubesse o que a palavra de Deus na tua boca pode fazer. Então quando você estiver diante de uma circunstância, de um adversário, quando você estiver deprimido, abatido, ao invés de você ficar declarando palavras negativas, comece a declarar: eu sou lavado pelo sangue de Jesus, eu sou propriedade exclusiva do meu Deus. Comece a declarar a palavra de Deus, porque é isso que dá vitória para a igreja. Nesta batalha de duas etapas, porque o povo de Deus lutou no deserto e lutou na terra prometida. A luta no deserto representa a luta da igreja hoje. Mas a segunda parte, que é lutar contra esses reis, representa a luta de Cristo na grande tribulação, para resgatar o seu povo Israel, que vai se converter na grande tribulação. Mas essa é a geração profética, geração de Josué, geração que não vai somente olhar para a terra prometida, vai entrar. Declara assim: eu sou da geração que não vai só sonhar, que não vai só enxergar, vai possuir, vai usufruir, para que a glória de Deus seja manifesta nesse mundo, irmãos.
Glória a Deus. Você crê nisso, meu irmão? Mas todo aquele protocolo exigido por Deus vale para hoje. Santidade, obediência. Eu não entendo porquê, mas eu obedeço. Eu não sei quanto tempo vai demorar a minha bênção, mas eu espero. Eu continuo crendo, porque o meu general é Cristo. Quem está à minha frente é o Josué do Novo Testamento. Se Josué era o tipo, Jesus é a pessoa verdadeira. Se Josué era a figura, Jesus é a essência, é o Rei dos Reis. Oh, aleluia! E eu quero dizer para a igreja que a igreja vai participar da batalha, sim, porque ela virá com Jesus no dia da vinda dele, e virá com seus exércitos, como Enoque viu. Eu vejo o Senhor vindo com seus exércitos. Oh, meu irmão, declara assim: eu estou nessa guerra, eu estou nessa batalha. Mas para isso, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas. Eu quero terminar essa palavra orando pela sua vida. Nós vivemos num tempo de dicotomia. De um lado, a Bíblia diz que o amor de muitos esfriará. Do outro lado, diz que a Bíblia fala que o lavrador espera colher os preciosos frutos aguardando a chuva serôdia. As primeiras e as últimas. As primeiras foram no dia de Pentecostes, as serôdias são hoje. Queridos, nessa pandemia Deus mostrou, falou tanto comigo. Eu me lembro que um dia eu estava nos Estados Unidos, e eu nunca tinha ouvido o Billy Graham pregar, e eu ouvi uma voz pregando, e eu comecei a chorar de tamanha unção. Quando eu cheguei, era aquele homem chamando as vidas para virem se converter. Era um estádio, multidões indo. Naquele dia chorando, eu falei: Deus, como eu gostaria de falar da tua palavra para o mundo. Nessa pandemia Deus falou para mim: filho, num mês você atinge 6 milhões de pessoas. Nunca o Billy Graham conseguiu isso. Deixa eu dizer para você, essa é a geração em que o pequeno vai ser maior do que mil. Você vai ser uma testemunha viva. Abre a tua boca e prega a palavra a tempo e fora de tempo, porque ninguém vai resistir à sua igreja. Não é o inferno que vai ficar na porta da igreja, é o inferno cuja porta a igreja vai vencer, vai invadir, vai dominar, vai conquistar e saquear o inferno para povoar o céu. Amém? Você dá um grito de júbilo e dá uma salva de palmas para o Rei. Eu sei que esse protocolo nos impede de fazer muitas coisas, mas eu quero que você feche os seus olhos, porque tem uma unção muito poderosa nesse lugar. Talvez na tua vida o que você precisa entregar é aquele pecado de estimação. Talvez o que você precisa entregar é aquele medo de invadir o terreno do diabo para conquistar aquilo que Deus tem para você. Talvez a tua alma esteja abatida e você precisa de um renovo espiritual, de um enchimento. Talvez Satanás esteja te atacando através da tua família, mas hoje o Senhor te diz: Jesus é o nosso Josué, e Ele vai vencer todas as suas batalhas. Então, meu querido, você que está aqui hoje, nesta noite, que quer entrar nesse exército, que quer se alistar, e quer dizer: Senhor, eu quero romper, eu quero viver o máximo do que o Senhor tem para mim, eu quero experimentar as conquistas, Senhor, e eu declaro o sangue de Jesus sobre a minha vida, e a palavra do Senhor na minha boca. Eu quero que você fique de pé no teu lugar, e eu vou orar e ministrar por a sua vida. Levante a mão para o céu e ore comigo, diga: Senhor Deus, eu vivo nesta geração, não há barreiras para o teu evangelho. Satanás cria o lockdown, mas a tua igreja avança pela internet. Satanás gera medo no povo,
mas eu estou cheio de coragem. Oh Deus, eu sou como Josué e Caleb. Diga, nós podemos viver num tempo de apostasia, mas há uma promessa de avivamento. Diga, eu escolho o avivamento. Diga, eu creio na tua palavra. Eu creio que tu vens buscar a tua igreja. Então eu quero me santificar, Senhor, e eu quero lutar a tua guerra. Diga, Satanás, você não me impedirá. A minha casa servirá ao Senhor. Aqueles que estiverem ao meu redor se converterão pela revelação que virá através da minha vida. Diga, Senhor Deus, perdoa os meus pecados. Espírito Santo, dá-me força para vencer as minhas tentações. Mas eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, porque eu creio que eu sou da geração de Josué, a geração que vai possuir a terra. Diga, os meus inimigos cairão na minha presença. Deus, de forma natural, mas também sobrenatural, o Senhor vai dar vitória. Quando as minhas forças não puderem enfrentar o inimigo, o Senhor vai agir dos céus e vai fazer acontecer. Por isso hoje eu me alegro no Senhor, porque eu sirvo um Deus que nunca perdeu uma batalha. Usa-me como um profeta desta geração, profeta do fim, para proclamar a vinda do Rei dos Reis, do Senhor, Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor, glorifique a Deus. Senhor, nada vai segurar a tua igreja nesse tempo, nem as barreiras de língua, nem as barreiras territoriais, nem os principados e potestades, porque quem está conosco não faz parte dos exércitos inimigos, é o capitão dos exércitos celestiais, Jesus, o Senhor. Deus abençoe a todos. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui,
revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Gostaríamos de terminar esse nosso momento, né? Com Neemias, novamente com Neemias capítulo 6, versículo 3. Para a nossa igreja, para a sua vida e para você, nós estamos fazendo uma grande obra e nós não vamos parar. Por que não vamos parar? Porque o melhor de Deus está por vir. E que Deus assim nos abençoe. E o convite está de pé. Venha conhecer a Igreja Batista Betel, uma família que ama e que está esperando por você. Que a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar com a sua vida, com a nossa vida, com a vida da igreja, desde agora e para todo sempre. Amém.